Estava eu, como tantas madrugadas, mergulhado em fóruns anônimos, buscando aquela história que ninguém mais lembra. O relógio marcava 3h17 da manhã, quando um post no Reddit me chamou a atenção. O homem que previu o Titanic em 1886. O título soava como mais uma teoria da conspiração maluca, dessas que inundam a internet. Mas algo no tom do autor, frio, detalhista, sem exageros, me fez parar. Ele dizia que não era sobre OVNIs ou maldições, mas sobre um jornalista britânico que, décadas antes do desastre, escreveu uma história tão precisa sobre o naufrágio do Titanic que parece impossível ser coincidência. Fiquei imóvel. Como alguém poderia prever um evento tão específico? O navio considerado inafundável, afundando no Atlântico após colidir com um iceberg, com botes salva-vidas insuficientes, homens se sacrificando por mulheres e crianças. Tudo isso descrito com detalhes assustadores em um conto de ficção. O post mencionava o nome, William Thomas Stead. Nunca tinha ouvido falar, mas naquele momento senti um frio na espinha. Não era medo, era a sensação de que estava prestes a desvendar algo que deveria ter permanecido enterrado no tempo. E o pior, quanto mais lia, mais tinha a estranha certeza de que ele sabia que ia morrer lá. William Thomas Stead não era um qualquer. Nasceu em 1849 na Inglaterra e se tornou um dos jornalistas mais influentes do século XIX. Fundou o Review of Reviews, um dos primeiros jornais a usar dados e entrevistas para moldar reportagens. Mas foi seu trabalho em 1885, quando expôs o tráfico de crianças em Londres, que o tornou famoso e controverso. Ele publicou uma série chamada The Maiden Tribute of Modern Babylon, onde fingiu comprar uma menina de 13 anos para provar que o sistema estava falido. O escândalo foi colossal. Políticos caíram, leis mudaram e Stead foi preso por alguns meses. Mas ele não se arrependeu. Para ele, o jornalismo não era sobre notícias, era sobre justiça. Era um homem de coragem rara, que arriscava tudo por uma causa. E, ironicamente, era fascinado pelo ocultismo. Acreditava em espíritos, em premonições, em mensagens além da morte. Amigos diziam que entrava em transe durante sessões espíritas e previa eventos futuros. Alguns o chamavam de visionário, outros de louco. Mas todos concordavam. Stead não temia o desconhecido. Em 1912, aos 62 anos, embarcou no Titanic, com um único objetivo: participar de uma conferência de paz em Nova York. Ele viajava na primeira classe, mas não pelo luxo. Viajava por missão. E ninguém poderia imaginar que, ao cruzar o Atlântico, ele estava caminhando diretamente para o cumprimento de uma profecia escrita por ele mesmo, 26 anos antes. Em 1886, 16 anos antes do Titanic ser sequer projetado, William Thomas Stead publicou um conto chamado How the Mail Steamer Went Down in Mid-Atlantic. Era uma ficção, ou pelo menos deveria ser. A história descrevia um grande navio de passageiros que colidia com um iceberg no meio do Oceano Atlântico. O cenário era quase idêntico. A noite escura, a ausência de luas, a velocidade excessiva, o choque súbito. Os detalhes eram perturbadores. Os botes salva-vidas eram insuficientes. A tripulação entrou em pânico. Homens discutiam sobre ética, sobre quem deveria sobreviver. Mulheres e crianças eram colocadas nos botes, enquanto homens nobres se sacrificavam. Um personagem até dizia: "Vou morrer com honra. Já vivi o suficiente." Soa familiar? Stead não escreveu apenas um conto. Ele escreveu um roteiro. E o mais arrepiante, ele não apenas imaginou o desastre,
mas também o papel moral que homens como ele deveriam desempenhar. Ele não escreveu para entreter. Escreveu como um alerta, como uma visão. Em entrevistas posteriores, ele admitiu que tinha sonhos vívidos sobre naufrágios. Disse que sentia o frio da água. Ouviu os gritos. Alguns historiadores sugerem que ele estava apenas explorando o medo coletivo da época. O medo do mar e da tecnologia descontrolada. Mas, ao ler o texto hoje, é impossível ignorar a precisão. Ele descreveu não apenas o evento, mas a alma do desastre, o caos, o sacrifício, a falha humana. E o mais assustador de tudo, ele não apenas escreveu sobre isso, ele viveu. Stead não era apenas um jornalista. Era um homem dividido entre o racional e o misterioso. Enquanto expunha fraudes e corrupção com métodos científicos, também frequentava sessões espíritas em Londres. Acreditava que os mortos podiam se comunicar com os vivos, que o tempo não era linear e que algumas pessoas podiam vislumbrar o futuro. Em seus escritos pessoais, mencionava ter tido sonhos recorrentes com navios afundando, com o gelo cortando o casco, ou gritos abafados pelo vento. Em uma carta de 1905, ele escreveu: "Sinto que meu fim virá no mar, não por acidente, mas por chamado." Amigos próximos relataram que, antes de embarcar no Titanic, Stead estava incomumente calmo. Disse a um companheiro: "Se o navio afundar, não lutarei. Já vivi minha parte." Não era desespero. Era aceitação. Alguns dizem que ele viajou para Nova York sabendo que não chegaria. Que, de certa forma, estava cumprindo um destino que ele mesmo havia escrito. O mais perturbador é que o conto de 1886 não foi sua única premonição. Em 1911, um ano antes do desastre, publicou um artigo sobre a falsa sensação de segurança dos grandes navios, alertando que a confiança cega na tecnologia poderia levar ao desastre. Parecia um aviso, um último chamado. E quando o Titanic partiu, ele não hesitou em embarcar, como se estivesse respondendo a uma convocação que vinha de décadas atrás. Não foi sorte. Foi como se ele estivesse caminhando diretamente para a realização de sua própria profecia. Em 10 de abril de 1912, William Thomas Stead embarcou no Titanic em Southampton. Usava um terno escuro, chapéu de abas largas e carregava apenas uma pequena mala. Não havia sinais de ansiedade. Pelo contrário, testemunhas o descreveram como sereno, quase meditativo. Caminhou pelo convés, como se estivesse familiarizado com cada detalhe, cada corredor, cada som. Passageiros notaram que ele parava em certos pontos, olhando para o mar com uma expressão difícil de decifrar. Não era tristeza, nem medo, era reconhecimento. Como se já tivesse vivido aquele momento. Durante o jantar da primeira noite, Stead conversou com outros passageiros sobre filosofia, paz mundial e o futuro da humanidade. Falou sobre o perigo da arrogância humana, sobre como acreditar em algo como inafundável era uma ilusão perigosa. Um homem perguntou: "E se este navio afundasse amanhã?" Stead sorriu levemente e respondeu: "Então aprenderíamos, no fim, que o oceano é mais sábio que nós." Ninguém riu. A frase ficou no ar, pesada. Nos dias seguintes, ele foi visto lendo na biblioteca, caminhando sozinho ao entardecer, escrevendo em um caderno que nunca foi encontrado. Nada indicava que ele pressentia o desastre, mas, ao revisitar os relatos, percebo, ele não estava apenas viajando. Ele estava se preparando para o papel que havia escrito para si mesmo décadas antes. Era noite de 14 de abril de 1912.
O céu estava limpo, mas sem lua. O mar estranhamente calmo, como se o oceano estivesse segurando o fôlego. Stead estava em seu camarote, lendo um livro sobre filosofia oriental, quando sentiu o leve tremor. Não foi um choque violento, mas uma vibração sutil, como se o navio tivesse raspado em algo gelado. Alguns passageiros riram, achando que era normal. Outros, inquietos, saíram aos corredores. Stead, no entanto, não demonstrou surpresa. Levantou-se devagar, como se estivesse esperando por aquele momento. Ao sair, ouviu os sussurros. Colidimos com um iceberg. A notícia se espalhou como fumaça. Em poucos minutos, o pânico começou a tomar forma. Mas Ted permaneceu imóvel, olhando para o convés superior, como se pudesse ver o futuro se desdobrando diante de seus olhos. Testemunhas disseram que ele murmurou algo como: "É agora. Tudo volta ao começo." Não correu, não gritou. Em vez disso, caminhou calmamente em direção às escadas, ajudando mulheres a se orientarem, acalmando crianças assustadas. Enquanto outros homens discutiam por um lugar nos botes, ele se afastou, recusando ajuda. Parecia estar cumprindo um ritual antigo, escrito não em papéis, mas em seu destino. O Titanic, o navio que ninguém acreditava que poderia afundar, estava ferido. Stead, o homem que escreveu sobre isso 26 anos antes, estava ali, não como vítima, mas como testemunha de sua própria profecia. Enquanto o alarme soava e a tripulação corria para liberar os botes salva-vidas, o caos tomava conta do convés. Ainda havia quem duvidasse. "Isso é só um exercício", diziam. "O Titanic não pode afundar." Mas Stead sabia. Ele não tentou subir. Em vez disso, posicionou-se perto dos botes, ajudando a guiar passageiros, especialmente mulheres e crianças. Testemunhas relatam que ele falava com calma, quase como um padre em confissão. "Vá, você tem uma vida pela frente. Eu já vivi a minha." Há um relato particularmente forte de uma jovem mãe segurando um bebê que hesitou ao ver Stead recusar o lugar. Ela insistiu: "O senhor pode vir com a gente." Ele sorriu, tocou o ombro dela e disse: "Não, minha hora chegou. Vá em paz." Essa frase ecoou entre os sobreviventes. Outros homens, movidos pelo pânico, tentaram forçar passagem. Mas Ted permaneceu imóvel, como uma estátua no meio da tempestade humana. Ele não estava apenas seguindo uma regra de honra. Estava encenando o papel que havia escrito em 1886. O homem que se sacrifica, que escolhe a dignidade sobre a sobrevivência. Enquanto os botes desciam, ele foi visto cruzando os braços, olhando para o céu estrelado, como se buscasse uma resposta além deste mundo. O vento frio cortava o rosto dos que ficavam. E Stead, em silêncio, aceitava o seu lugar na história, não como um herói improvisado, mas como um homem que cumpria um destino anunciado. Enquanto os botes se afastavam, o Titanic começou a inclinar-se para frente. Mergulhava lentamente no oceano, como se o navio se ajoelhasse diante do destino. Stead não foi visto entre os desesperados que lutavam por espaço. Testemunhas o localizaram na parte dianteira do convés, perto da proa, ao lado de outros homens que escolheram ficar. Alguns dizem que ele estava orando, outros que conversava calmamente com um grupo, como se estivesse em uma reunião filosófica. Não em um desastre. Um sobrevivente relatou ter ouvido Stead dizer: "É mais digno morrer com a verdade do que viver com a ilusão." À medida que a água subia, engolindo escadas e corredores, ele permaneceu em pé, imóvel, olhando para o horizonte escuro. Não havia gritos, não havia luta. Era como se para ele o tempo tivesse parado.
conto de 1886 não descrevia pânico no final. Descrevia resignação. Homens que aceitavam o inevitável. Stead não era mais apenas um passageiro. Era o símbolo vivo daquele texto. Quando o navio deu seu último soluço, com a estrutura metálica rangendo como um animal agonizante, ele ainda estava lá. Alguns afirmam que foi uma das últimas pessoas a desaparecer com o navio. Não correndo, mas caminhando com ele para o fundo. Não foi um fim trágico. Foi um ato final de coerência. Ele não morreu no Titanic. Ele completou o Titanic. O último estalo metálico ecoou no oceano escuro. O Titanic desapareceu. Em seu lugar, apenas destroços flutuando. Almofadas, malas, pedaços de madeira esculpida. E corpos. Milhares de metros abaixo, o navio repousava no leito marinho, silencioso, como se nunca tivesse existido. Na superfície, os botes estavam imóveis. Os sobreviventes, em choque, olhavam para o nada onde o gigante havia estado. O frio cortava a pele. O silêncio era pior que os gritos. Foi nesse momento que uma testemunha relatou ter ouvido entre os murmúrios o nome de Stead sendo sussurrado. Ele sabia. Ele sabia o tempo todo. Alguns disseram que viram uma figura solitária na proa até o fim. Outros juraram que nos últimos segundos ele levantou a mão como uma despedida. Não para os botes, mas para o mundo que estava deixando. Nenhum corpo de Stead foi recuperado. Ele simplesmente se foi, engolido pelo Atlântico, como se o oceano o tivesse reclamado por direito. Não houve funeral, nenhum túmulo, apenas histórias. E com o tempo, a linha entre o que foi real e o que foi profecia começou a desaparecer. Porque como explicar que um homem, décadas antes, tenha descrito com tanta precisão não apenas o desastre, mas o comportamento humano diante dele? Não foi sorte. Foi como se ele tivesse entrado em um sonho coletivo e voltado com um aviso. E no fim, cumpriu seu papel até a última cena. Nos dias que se seguiram ao desastre, os jornais do mundo todo tentaram entender o que havia acontecido. Mas, entre as análises técnicas e os relatos de sobreviventes, uma história começou a circular. A de um homem que previu tudo. William Thomas Stead não era apenas mais uma vítima. Tornou-se um símbolo. Em Londres, Nova York e Paris, pessoas falavam dele como se fosse uma figura mítica. Um profeta que escolheu seu fim com dignidade. O conto de 1886 foi reeditado. Jornais o chamaram de A Profecia do Titanic. Alguns espíritas afirmaram que Stead continuou enviando mensagens após a morte, falando sobre equilíbrio, humildade e o perigo da soberba humana. Ainda hoje, em fóruns como o Reddit, há discussões acaloradas. Será que ele realmente previu o futuro? Ou foi apenas uma coincidência literária de tirar o fôlego? O que ninguém consegue negar é o impacto. Stead não apenas morreu no Titanic, ele definiu a alma do desastre. Enquanto o navio representa a falha da tecnologia, Stead representa a escolha moral. Ele poderia ter lutado, poderia ter mentido, poderia ter se escondido. Mas não, ele se colocou entre o caos e a dignidade e escolheu a última. E talvez seja por isso que sua história ainda nos assombra. Porque em meio a milhares de vítimas, ele foi o único que parece ter esperado pelo fim e o abraçou, como se fosse uma velha promessa.
Entre os muitos mistérios que cercam o Stead, um persiste no Reddit até hoje, o diário que ele supostamente escreveu a bordo. Um post anônimo, postado em 2017 no r/Obscure History, afirma que um colecionador de artefatos do Titanic adquiriu um caderno manchado de água, com anotações em caligrafia idêntica à de Stead. A mensagem mais perturbadora: uma única frase na última página. Se você está lendo isto, significa que o oceano o devolveu. Mas minha mente já estava no fundo muito antes do corpo. O post incluía uma foto borrada, quase ilegível. Alguns usuários afirmaram reconhecer o estilo, a mistura de filosofia e misticismo. Outros o denunciaram como farsa. O colecionador nunca foi identificado. O diário nunca foi autenticado. Mas a ideia permanece. E se Stead, nos últimos momentos, tenha registrado não o pânico, mas a aceitação? Não um grito de socorro, mas um testamento espiritual. Imagino sentado em algum canto do convés, escrevendo à luz de um lampião, enquanto a água avança. Suas palavras não seriam sobre o naufrágio, mas sobre o ciclo da vida. Sobre como certos destinos são tecidos antes de nascermos. Talvez ele tenha visto sua própria história como um conto que precisava ser concluído. E se o verdadeiro segredo do Titanic não for sobre metal ou gelo, mas sobre um homem que transformou sua morte em uma mensagem? Uma mensagem que, mesmo falsa, nos obriga a perguntar: até que ponto podemos prever ou escolher nosso fim? Então, o que realmente aconteceu? William Thomas Stead previu o Titanic ou apenas escreveu uma ficção assustadoramente precisa? A história exige que confrontemos essa linha tênue entre coincidência e destino. O conto de 1886 é real. Os detalhes, o iceberg, a falta de botes, o comportamento moral são inegavelmente semelhantes. Mas o salto para a premonição é outro. Alguns historiadores argumentam que Stead não previu o futuro, mas entendeu o presente com clareza rara. Ele sabia que navios estavam ficando maiores, mais rápidos e que a segurança não acompanhava o progresso. Sabia que em um desastre, o caos humano seguiria padrões previsíveis: sacrifício, coragem, covardia. Ele não viu o Titanic, ele viu a fragilidade humana. E escreveu sobre ela. Talvez não tenha sido uma profecia, mas uma advertência disfarçada de ficção, uma crítica social envolta em drama. E ao embarcar no navio, talvez não estivesse cumprindo um destino, mas testemunhando a consequência de uma ilusão coletiva, a de que o homem havia domado a natureza. Quando o iceberg rasgou o casco, não foi apenas o Titanic que afundou, foi a arrogância de uma era. Stead, com sua calma incomum, tornou-se o símbolo dessa queda, não porque previu, mas porque entendeu. E nesse sentido, talvez sua maior previsão não tenha sido o naufrágio do navio, mas o do espírito humano quando se acha invencível. Hoje, mais de um século depois, continuamos fascinados pelo Titanic. Não apenas pelo naufrágio, mas pelo que ele representa. O choque entre ambição e limite, entre tecnologia e natureza, entre vida e morte. E é nesse vácuo que histórias como a de Stead ganham força. No Reddit, em podcasts, em vídeos como este, revivemos esses momentos não para entender o passado, mas para questionar o presente. Quantas provações estamos ignorando hoje? Quantas vezes confiamos cegamente em sistemas que parecem infalíveis? Algoritmos, redes sociais, inteligência artificial, sem pensar nas consequências humanas. Stead nos lembra que o perigo não está no navio, mas na certeza de que ele nunca afundará. Ele nos mostra que, diante do colapso, o que resta não é a tecnologia, mas a escolha moral. Quando o pânico toma conta, quem você será? O que você priorizará? Sua sobrevivência ou a dignidade do gesto? A história dele ressoa porque, em algum nível,
Todos temos medo de estar a bordo de um Titanic moderno. Uma estrutura imponente, cheia de luzes e promessas, navegando em águas escuras que não entendemos. E talvez, no fundo, todos nos perguntamos, se soubéssemos o fim, como escolheríamos viver os últimos momentos? Stead não teve medo da resposta. Nas últimas imagens mentais que construiu, ele está lá, sozinho. Não na multidão desesperada. Não entre os que gritam ou rezam em pânico. William Thomas Stead está na proa do Titanic, de pé, como se estivesse num palco diante do oceano. O vento corta seu rosto. O frio penetra seus ossos, mas ele não treme. A água já cobriu metade do convés, subindo com calma inevitável. Ao fundo, os últimos botes se afastam, pequenos pontos de luz na escuridão. Ele não olha para eles. Uma paz estranha, quase sagrada. Alguns sobreviventes juraram que, nos segundos finais, viram uma figura erguer a mão, não em súplica, mas em saudação. A quem? Ao oceano? Ao destino? A humanidade que continuará errando, amando e afundando seus próprios navios? Não sabemos. Mas sei que se foi ele, aquele gesto não foi de despedida. Foi de testemunho, de lembrança. Um aviso silencioso que a verdadeira coragem não está em sobreviver, mas em saber quando parar, quando aceitar, quando dizer: chega, já vivi o suficiente. E nesse instante, o Titanic deixa de ser apenas um navio afundado. Torna-se um monumento à escolha. E Stead, um homem que transformou sua morte em uma história que ainda nos faz calar, pensar. O oceano o levou. O mundo seguiu, mas a história de William Thomas Stead não afundou com o Titanic. Ela emergiu, como um sussurro do passado, em fóruns, livros, mentes inquietas. E aqui estou eu, contando-a para você. Talvez pela milionésima vez, mas de forma diferente. Porque não se trata apenas de um homem que previu um desastre. Trata-se de um homem que entendeu o que significava ser humano diante do fim. Em um tempo de notícias superficiais e entretenimento efêmero, a verdadeira coerência, a verdadeira força, o que realmente importa é o significado. Estou pronto para deixar o mistério começar. Stead nos lembra que algumas histórias não são sobre sobrevivência, mas sobre significado. Ele escolheu não lutar, escolheu não fugir, escolheu olhar o abismo e dizer: estou pronto. Talvez não tenha sido coragem, talvez tenha sido sabedoria, ou talvez tenha sido simplesmente coerência. Viver de acordo com o que se acredita até o último segundo. Quando penso nele na proa, não sinto pena, sinto respeito e um leve arrepio, como se ele estivesse me observando, me perguntando: e você? Como escolheria sair? Esta história não é só sobre o Titanic. É sobre nós, sobre o que deixamos para trás, sobre o que escrevemos com nossas vidas, não apenas com palavras. E se o verdadeiro segredo de Stead não for ter previsto o futuro, mas ter vivido o presente com tanta intensidade que o futuro já estava escrito? Antes de encerrar, uma última nota. Esta narrativa é baseada em fatos históricos reais. O conto de 1886, o embarque, o desastre, o relato de testemunhas. A voz em primeira pessoa é uma construção para a imersão. Stead foi real. Sua coragem também. O resto,
talvez seja onde a história termina e o mistério começa.